Vamos lá, então. Painel de número 5. Você está pronto e você está pronta para a convergência do IoT, OIT e segurança de tecnologia da informação? Vão participar desse painel o Country Manager da Tenable, Arthur Capella, o CISO da Energisa, Leonardo Ovidio, o CISO da Natura, Tiziano Benetti, e também o gerente de segurança cibernética em automação industrial da Petrobras, Leandro Marinho. Agora sim, Graça. Vamos lá. Vamos lá, sim. Muito bom, excelente, obrigada pela participação de todos aqui, Arthur Capella, Ovidio, Leandro Marinho, Tiziano, amigos aí de jornada, né? Estamos num Security Leaders muito interessante hoje, já passamos aí por vários temas inovadores, esse nosso placar aí hoje está muito legal, a gente também está com esse novo layout, todo mundo está gostando e acompanhando. Então, para manter esse compromisso de trazer sempre um cenário diferenciado e provocador, eu selecionei para esse aqui uma abordagem bem interessante, que é, vamos pensar em um pouquinho do mundo de segurança e vamos pensar na renovação do 5G, né? A Agência Nacional de Telecomunicações fez a maior licitação da história das telecomunicações no país e acendeu a expectativa pela criação de modelos de negócio, empregos, renda para milhões de brasileiros. O 5G tende a dar impulso no PIB nacional, estimativa de 6,5 trilhões nos próximos 20 anos, e movimentos de 169 bilhões em investimentos. E aí vem a fala do ministro. Além do salto tecnológico, que tornará realidade inovações como carros autônomos, casas inteligentes, cirurgias remotas, operação em larga escala de maquinário na indústria e no agronegócio, a licitação irá garantir condições mínimas de inclusão para milhões de brasileiros e tal. Então, estamos falando de uma implementação ampla de internet das coisas, e isso vamos trazer aqui para o nosso mundo. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente pensa, essa corrida, essa evolução, ela está em curso, né? E olhando para os ambientes hoje de produção, industriais, cada vez mais essa conexão vai acontecer e com o 5G ela tende realmente, como foi colocado aqui, a se tornar bastante ampla. Mas, como a gente costuma dizer, né, Arthur Capella, nós temos aí um cenário de vulnerabilidades também bastante preocupante. Então, minha pergunta para você é o quão crítico, na sua opinião, esse cenário de 5G, que a gente pensa que está muito longe, mas já está aí, Capella. A licitação já aconteceu e tudo que hoje a gente já teve uma sala falando de metaverso. Então, assim, acho que a pandemia acelerou tudo e a gente está começando a ver que as coisas estão acontecendo a uma velocidade muito grande. Então, voltando para o nosso painel, vai ser rápido. E o quão crítico será esse cenário quando a gente olhar para as vulnerabilidades? Olha, Graça, eu acho que antes até, né, a vulnerabilidade ela é uma consequência, né, no final das contas, porque elas estão aí e existem. Se a gente pegar o exemplo do período da pandemia, em 2020 as vulnerabilidades mais exploradas foram vulnerabilidades relacionadas a acesso remoto. Das 5 mais exploradas, 4 eram relacionadas a acesso remoto, todas eram conhecidas há mais de 180 dias, tinha nem o 0D. Né? Então, está aí. Né? E estava perdida num emaranhado de dados, de informações que as empresas tentavam ir lá, de alguma forma ou de outra, priorizar e ir lá cuidar. Né? E acho que virão, né? Não vai diminuir o número de vulnerabilidade, esse é um ponto, porque, na verdade, a gente cada vez mais tem uma pressão da velocidade, tem que se desenvolver cada vez mais rápido, tem que se implementar cada vez mais rápido. Está aí a resposta que foi dada à pandemia, uma resposta, a meu entendimento, muito boa dos times de infra e segurança, mas, obviamente, você tem mais risco. Né? E aí o que eu acho que vai ser fundamental é o tempo que tem demorado, vamos dizer assim. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala uns 5 anos já disso. Né? E até hoje eu convivo, às vezes está lá o time de TI, está tentando aprender a linguagem do time de operações, que está tentando aprender a linguagem de TI, então, há 5 anos daquele vai não vai, porque era alguma coisa muito segregada. É cada vez menos. Muitos dos casos, quando enxergam alguma coisa, não enxergam em silos. Né? Agora, quando a gente vai para o 5G,
né? O próprio nome já diz, é uma velocidade, né, muito maior. A mudança vai ser muito mais rápida, ela amplia muito mais a superfície como um todo. E é claro, as empresas podem optar por não surfar essa onda. Por ficar mais seguro? Pode, mas ela vai ter um problema competitivo absurdo. Exato. Né? Desde a parte do negócio, desde a parte de comunicação interna, ou seja, o 5G traz muito benefício para a mesa. E, ao contrário, quando a gente olha a indústria 4.0, para fazer uma correlação com a T, tudo bem, mas imagina uma Petrobras, que aqui uma Energisa, ou a própria Natura, vou trocar a planta. Até eu trocar a planta, cara, você não troca uma refinaria assim, né? Você não faz uma subestação completamente nova, nem uma planta nova de processamento. Você pode ter alguns ajustes, mas os prazos são mais longos. Só que quando a gente fala de 5G, esquece. A gente está falando de oportunidades imediatas e de resultados imediatos que podem ser trazidos. Então, essa visão mais integrada da superfície como um todo, ela vai ser fundamental e rápido, porque a gente tem, antes de mais nada, uma questão do negócio, né? E a gente tem que estar aqui para suportar. Perfeito. Com essa explanação muito bem pontuada pelo Capella, eu quero começar ouvindo, então, vocês e entendendo o quão próximo, distante, cada um está desse cenário. Tiziano, nós já tivemos em outras rodadas, falamos bastante sobre essa integração, né, de OT com TI, o quanto de segurança e tal. Mas quando a gente olha um cenário de 5G, né, e a gente sabe que, como o Capella falou, as empresas podem até optar, mas os negócios não. Então, o quanto você acha que essa agenda já está batendo a porta, vai bater, e o impacto que isso vai ter em termos de vulnerabilidade na área de segurança? Oi, Graça, boa tarde aos colegas. Essa é uma agenda que está aí, né, como vocês mencionaram, e vai ser inevitável todos nós mergulharmos de cara nisso, né? A Natura, por exemplo, é uma empresa que tem operações, um alto grau de automação, né? Tanto de distribuição quanto de fabricação. Então, a gente tem um super alto grau de automação, quer dizer, bastante tecnologia operacional, bastante OT, para a gente lidar em termos de funcionalidade, conectividade e segurança, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que isso vai estar num dos itens principais da minha agenda aí nos próximos meses, à medida que começar a infraestrutura a se tornar uma realidade do 5G. E o 5G... Desculpe te interromper, Tiziano, você colocou meses, é isso mesmo? Eu acho que vai ser nessa linha, sim, viu, Graça, de a gente ter já a infraestrutura rodando. Eu acho que isso não é uma coisa que vai levar ano, não. Né? A gente tem muita tecnologia pronta já em outras partes do mundo e vai ser uma questão de fazer rollout disso, né? Então, eu não acho que nós vamos chegar em 2024 sem ter o 5G acontecendo já em uma escala muito boa aí no país, principalmente nos grandes centros. E o 5G tem uma característica interessante que é assim, ele muda o patamar da banda. Então, quando falo em 5G, eu fico pensando, eu já presenciei, acompanhei muitas vezes ataques de volume, né, os negações de serviço, os DDoS, alguns sendo conduzidos por manadas de roteadores, né, o pessoal fala assim, as manadas de roteadores invadidos, manadas de notebooks invadidos. Agora você imagina um ataque desse na banda do 5G, uma manada de dispositivos 5G, isso vai levar a gente para um outro patamar de lidar com um ataque de volume, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. E também traz a questão do seguinte, 5G é uma estrutura muito mais distribuída, né? A gente não está falando de uma rede centralizada onde a gente vai ter um controle do que está saindo. O 5G pressupõe múltiplas saídas, né? De qualquer infraestrutura que esteja com seu OT, com seus dispositivos de IoT conectados. Então, você imagina a complexidade de controlar esse tráfego no tamanho e na dispersão. Então, esse assim é um rascunho do que eu vejo aí de desafios do 5G chegando. Perfeito.
Ovidio, ouvindo o Tiziano, e em função também da abertura que o Capella colocou, sinalizei aqui, né, essa volumetria, né, que o Tiziano colocou, que a gente já vive isso, mas que tende a se acelerar, né, a estrutura, né, de distribuição também, a estrutura distribuída, melhor dizendo, bastante. E me saltou também, assim, aos olhos essa questão do Tiziano colocar meses, né? Que era uma das perguntas que vinha na sequência, em quanto tempo. A gente está fazendo um exercício aqui, o vídeo ao longo do Security Leader, de olhar para 2022. Então, acho que a gente já está, quando olha para 2022, já estou vendo o 5G na agenda de vocês. É isso mesmo, vídeo? Eu primeiramente agradeço a oportunidade, Graça, né, por estar aí no Security Leaders de novo. É um tema bastante relevante, inclusive essa questão aí do IoT, OT e 5G também, né? Eles acabam tendo uma certa correlação entre si. Né? Eu me lembro bem, não sou tão velho, mas eu me lembro bem, né, do grande salto do 3G para o 4G. Né? Foi uma grande revolução. Tá? E eu vejo também esse salto do 4G para o 5G muito parecido, né? Um poder de velocidade maior, intensificação aí de alguns tipos de ataque, mas muito na linha que o Arthur falou, eu concordo muito. Muita coisa já conhecida, né? Porque o 5G ele vai trazer uma arquitetura diferente, fato, mas o produto final do 5G ele é entregar a internet no seu celular, é entregar a internet na tua empresa, no seu notebook. E se você não cuidar das questões de vulnerabilidade da empresa, com 4G, com 3G e com Edge, vai ter o mesmo nível de postura de segurança. No entanto, com uma capacidade mais larga de você fazer download de dados, de vazamento de dados, e com uma velocidade maior de exploração, isso é fato. Né? Mas é aquela questão do básico, né? O meio de comunicação ele muda, mas se a gente não cuidar dos ativos de ponta e nos meios de comunicação, né, a gente vai acabar tendo o que o 5G vai trazer de milhares de benefícios, ele também vai trazer de oportunidades para as pessoas do lado oposto, né, da mesa também fazerem ataques mais sofisticados, mais rápidos. Exato. Acho que é uma grande oportunidade para eles de fazer downloads muito mais velozes de dados pessoais, de comprometer muito mais as empresas em relação a questões de LGPD e assim sucessivamente. E no outro cenário também, né, os IoTs, eles não estão preparados 100%. Né? Eu sou membro da ABIC, né, Associação Brasileira de Internet das Coisas. E a gente discute bastante isso. Né? Os IoTs eles estão preparados ainda para ter uma internet de velocidade. Né? E isso cada vez mais vai trazer, né, esses equipamentos, por mais que a gente não consiga transferir, traduzir ou fazer uma mudanças muito radicais nas plantas e tudo mais, mas novos dispositivos, nascendo com essa situação, podem trazer também outros riscos para a companhia. Então, os benefícios são maravilhosos do 5G. Acho que vai protagonizar negócio, tecnologia, né, saúde e tudo mais. Mas sempre tem aquela questão de pensar nas coisas mais básicas para que o 5G também não se transforme numa situação que ajude os exploradores aí a tentar mais sucesso nas companhias. Sim, exato. Muito bom esse contraponto, excelente. Estreando aqui com a gente, Leandro Marinho, da Petrobras, muito bom. O time da Petrobras sempre aí com a gente. Márcia, Rosa e agora o Leandro Marinho aqui. Muito bem-vindo, Leandro. Muito bom. Leandro, você cuida, né? Inclusive, quando eu convidei o Rosa para ele falar, ele falou, não, o cara que tem que estar nesse painel é o Leandro. Ele é o cara da área industrial, ele é o cara que pode falar sobre isso com mais propriedade. Então, super bem-vindo. E eu queria muito, Leandro, que você fizesse, né, dentro do seu universo, né, principalmente, essa sua visão de como é esse desafio quando a gente estiver realmente num ambiente aí mais veloz e muito mais conectado do ponto de vista industrial. Legal, Graça. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. Né? O Rodrigo sempre fazendo excelentes propagandas, não só minha, mas do time.
Mas vamos lá, né? E boa tarde aí para todos os colegas e o pessoal que está assistindo. Bom, essa questão que o pessoal abordou da velocidade, do 5G, ela é realmente fundamental, né? Você potencializa muito mais os ataques que hoje em dia a gente já conhece e já percebe. Agora, eu também gostaria de destacar, Graça, uma outra questão do 5G ou do IoT, né, do IoT, onde a gente começa a aumentar nossa superfície de ataque, onde a gente vai introduzir lá naquela área industrial, né, nas plantas de IoT, uma série de sensores para a gente coletar dados justamente para trazer informação para o negócio. Né? O negócio precisa desse Big Data. Né? Ele precisa de todos esses dados para que com esses dados ele gere informação e possa auxiliar na tomada de decisão. Esse é o grande barato. E em cima do Big Data você vai aplicar a ciência de dados e tudo mais para, mais uma vez, favorecer a tomada de decisão. Então, isso é super importante. Então, você tem velocidade, você tem conectividade, você tem superfície de ataque e não tem jeito, não tem como ser diferente. Se você não fizer isso, a empresa não vai otimizar seus processos, não vai ser competitiva, vai ficar para trás e não vai sobreviver. É uma questão muito mais de sobrevivência do que qualquer outra coisa. E com essa convergência, né, cada vez mais dessas redes, não tem jeito. Essas ameaças, né, esses ataques que foram mencionados, mas uma série de outros, vão ser introduzidos nesse ambiente. Né? A gente pega aí relatórios do Fórum Econômico Mundial, né, dos últimos anos, e a gente percebe lá, principalmente no relatório de riscos globais, que as ameaças cibernéticas elas estão apontadas como uma das maiores preocupações por toda a sociedade, mesmo comparadas com ameaças como crise de governança mundial, crises hídricas, crises climáticas. Então, o mundo está percebendo a importância desses ataques justamente porque já está enxergando que ambientes, não só corporativos, mas ambientes industriais vão ser o próximo grande alvo, né? Estão sendo já os próximos alvos. E aí o que acontece, né, Graça? Uma coisa é você ter uma dor de cabeça porque seu computador foi infectado e está indisponível. Outra coisa é quando você tem uma planta industrial infectada, né, comprometida, não só por disponibilidade, mas também por integridade das informações, e você pode ocasionar sérios danos às pessoas, à vida, à saúde e ao próprio meio ambiente. Então, a gente tem que realmente trazer à mesa esse assunto e discutir bastante, porque ele vai acontecer. A gente tem que viabilizar, né, esse é o papel aqui da segurança, habilitar que todas essas novas funcionalidades sejam introduzidas nesse novo ambiente industrial. É verdade. Ao ponto, Leandro, de você, quando comentar isso, me lembrar que na agenda, né, ESG, ESG já está se discutindo bastante, né, o quanto essa preocupação ambiental está correlacionada com cybersecurity, né, porque a gente sabe que ataques podem comprometer muito essa questão. Bom, a Petrobras vive isso no seu dia a dia, né, e outras empresas também. Então, muito interessante você trazer esse ponto. Eu quero começar a fazer a interação aqui com a nossa plateia, que desde de manhã está participando muito com a gente. E eu já tenho aqui uma pergunta do Jefferson Soletti, da Copel, que é CISO da Copel, está acompanhando a gente. E aí eu acho que a questão que ele traz tem a ver com o nosso segundo tópico, né, que é o nível de integração entre esses ambientes industriais e a segurança, e se isso tende a ficar maior na medida em que vai haver necessariamente essa condição. Então, a pergunta é, falando em estrutura, organograma, como as empresas do painel estão lidando com esse assunto? Os CISOs estão empoderados e são responsáveis para lidar com ações em TO ou OT ainda, ou é um CIO isolado? Time fantástico no painel, evento sensacional. Obrigada, Copete. Arthur, começo com você para depois ouvi-los. Isso que a gente ainda observa, no momento em que a gente vê tudo isso que a gente discutiu nesse primeiro bloco avançar, vai ser quase que mandatório essa integração, vai ser quase que não vai dar para avançar, né? Usando os recursos 5G, como o Leandro, o Tiziano colocou, o Leonardo já está aí, conectando tudo, essa integração ela vai acontecer de qualquer maneira? Qual é a tua visão? E depois eu quero ouvir os nossos CISOs também. Bom, eu não tenho dúvida que aconteceria sem o 5G também. Tem que acontecer. Agora, você botar para falar a mesma linguagem, quem falava javanês de um lado e quem falava, sei lá, espanhol do outro, é complicado, né? Então, você tem que encontrar uma linguagem comum para conversar. Isso passa por cultura organizacional, isso passa por relações de poder dentro da organização,
né? Quem trabalha muito forte nesse ambiente industrial sabe disso, o diretor industrial, ele é o dono da planta ali, você garante que não vai ter nada, enfim. Então, mas com a própria modernidade que a tecnologia tem trazido para o ambiente industrial, o Tiziano falou da integração da cadeia aí, a gente sabe o que acontece também na Petrobras, do Energisa, enfim, no ambiente como um todo. É claro que você tem mudanças, né? Como eu falei, você muda um ciclo de uma planta, é diferente de você mudar um Wi-Fi de um ponto de venda. É um outro mundo, né? São outros investimentos, são tamanhos muito maiores, etc. e tal. Mas, agora, vai ser mandatório, não tenho a menor dúvida, e o 5G potencializa isso, até porque tem um aspecto aí, Graça, que quando o Ovidio falou, eu me lembrei, quando você fala de, né, aumentei a banda, está mais rápido, significa o seguinte, o que você conseguia fazer com o celular antes, você consegue fazer muito mais agora. Isso permite com que as empresas desenvolvam uma série de aplicações para o consumidor final. Eu fico imaginando a Natura com o 5G, o que acontece da interação das consultoras da Natura, do cliente. Você pode fazer um mundo completamente diferente do 4G. Com isso, uma demanda de desenvolvimento de aplicação, ela aumenta. E a gente vive um gap de profissional. Então, nos últimos anos, uma das áreas que tem surgido como maior fonte, vamos dizer assim, de oportunidade de ataque são aplicações desenvolvidas sem segurança, né? As empresas ainda têm que correr para acelerar muito, isso aconteceu durante a pandemia, a gente fez uma pesquisa com o Forrester agora que mostrou isso, você teve que acelerar muito, muitas vezes o teu fornecedor tradicional não conseguia fazer, você precisava usar um outro, e aí você tem uma série de gaps, né? Aquela coisa de DevSecOps, né? Security by Design. O Security by Design ele funciona muito mais hoje, na prática, no design. Na prática, nem tanto, né? Por conta das pressões do negócio. Então, você tem que encontrar um caminho para automatizar esse processo todo e ajudar. E a comunicação entre as partes ela vai ser fundamental, porque por mais que três que estão aqui apreendam sobre o sistema industrial, ninguém de cyber vai conhecer tanto do ambiente de produção quanto alguém do ambiente de produção, e nem ninguém do ambiente de produção vai conhecer tanto. Sabe? Então, você tem que ter a comunicação, e agora não existe um modelo. Né? A Tenable acompanha isso, e nós, assim, visitando o cliente, conversando, essa integração, às vezes, ela é liderada pela própria área industrial, que coloca alguma pessoa como ponto focal lá e interage com segurança. Você tem muitos casos, até mais casos, e eu acho até melhor, que é o próprio time de cyber que lidera isso e começa a ter um analista de negócio, alguém que vai dentro da área de produção e começa a entender mais, bota o capacete para integrar mais esse processo. É um processo que vai ter que se acelerar. Perfeito. Vou começar a inverter aqui, começar com o Leandro. Leandro, para você, né, essa integração, ela, como foi colocado aqui, né, a pergunta está mais né, do Solete, está mais na visão dos CISOs. Né? Os CISOs estão empoderados e se responsabilizando por essas ações. Na sua visão, né, essa integração e talvez até a liderança, como é que você vê isso? É muito mais uma liderança conjunta? Como é que vocês, na prática, estão conseguindo fazer isso ficar mais integrado? Legal, Graça. Acho que eu posso responder um pouquinho aqui, pegando as conversas que a gente tem muito com a Márcia, né? Não tem como ser diferente a não ser a integração dos times, né? Na Petrobras, a gente integrou muito o time de cyber com os times das plantas industriais. Então, hoje, a gente, não só hoje, né, mas já há praticamente 2 anos, desde a chegada da Márcia, a gente estabeleceu uma grande governança do tema, né, para definir papéis e responsabilidades e como é que vão ser as políticas, como é que a banda vai tocar, e nessa governança a gente definiu papéis e responsabilidades desde o nível de operacional, onde os engenheiros, tanto e analistas, tanto de cyber, conversam com as equipes de OT semanalmente, assim, diariamente. Depois a gente tem uma outra camada tática que se encontra periodicamente, numa frequência em torno de 1 mês, para que tudo aquilo que a equipe operacional não conseguiu destravar seja destravado nesse nível, e numa frequência um pouquinho menor, né, numa periodicidade maior, os gerentes executivos, né, das áreas de negócio, junto com a nossa CISO, se encontram para
discutir os resultados obtidos, né? É levado para esse fórum, é levado para esse grupo, né? O resultado que foi obtido, né? Exatamente, naquele período, para que o problema, né, ou que o tema seja apreciado pelo board, né? A todas as partes interessadas. Não é o cyber talvez seja o responsável, mas ele não é só ele a parte interessada. Tem uma série de outras partes, como aqui na Petrobras, né? Exploração e produção, refino, gás e energia, enfim, uma série de atores que precisam conhecer o tema, precisam lidar, e a gente precisa saber levar esse tema de uma maneira inteligível para eles, porque como acho que o Capella falou lá atrás, né? Falar espanhol com javanês são linguagens realmente completamente diferentes. Então a gente tem o desafio de conseguir levar o tema numa linguagem acessível para que seja debatido inteligível e depois a gente tome uma decisão em conjunto. Então, talvez um esperanto, né? Pois talvez eu queria um esperanto aí que todo mundo entenda, né, Leandro? Muito bom. Tiziano. Exato. Obrigada, Leandro. Muito legal você, inclusive, entrar nesse nível de detalhe que é bacana, que a plateia sempre quer saber como é que está sendo a rotina, como é que vocês estão fazendo, né? E você exemplificar os encontros, né? A agenda de vocês. Tiziano, no dia a dia, vocês conseguem manter essa agenda, mas como é que é para você esse desafio? É o CISO que está liderando essa comunicação com a área industrial? Sim, a gente trabalha com um esquema de governança que acaba ajudando. Há uns anos atrás foi tomada a decisão estratégica de dividir a segurança entre a operação da segurança, e aí essa sim tem um trabalho de integrar com o OT, porque o foco tradicionalmente de IT, e a camada de gestão de risco de segurança, que determina como são as políticas, quais são os padrões de proteção que a gente tem que ter, e que roda o processo de assurance, né, da gente comparar o nosso ideal de controles com o que a gente tem no mundo real. Então, a ideia de separar essas duas coisas ajudou muito a nossa governança e ajuda agora nessa entrada do OT, porque independentemente de IT e OT se falarem mais, a camada de gestão de risco e de programação de padrões de cyber consegue aferir como está o nível de risco no ambiente de operações e no ambiente de tecnologia da informação da mesma maneira. A única diferença é para quem que a gente endereça as ações de mitigação de risco. Então, e essa integração ela não é homogênea. Então, para determinadas partes do mundo de OT, a gente já está mais integrado, para outras, nem tanto. Então, uma questão de conhecer um pouco esse mapa, do jeito como nós nos organizamos, para olhar, olha, esse subconjunto aqui dos riscos que a gente conhece, que são sendo endereçados pelo pessoal de OT, né? E faz esse trabalho com eles, né? O trabalho quase de embaixador, para levar essa prioridade aí da mitigação de risco, e sempre à luz da decisão do negócio, né? Tanto como a gente já faz há muito mais anos com a IT. Então, essa separação ajuda muito, né? Sem que a integração da operação tenha que interferir, porque integrar a operação dessas duas coisas é muito mais difícil. Pela questão da linguagem, pelos critérios de sucesso entre IT estar rodando bem e OT estar rodando bem, são muito diferentes. Verdade. É verdade. Sistema de informação, sistema de tempo real, de controle de planta, são muito diferentes, são outros requisitos. Então, a nossa estratégia é não colocar a integração da operação como um pré-requisito para fazer a integração da gestão de risco. E aí, assim, a gente consegue driblar essa dificuldade e já começar a ter uma visão mais vertical do risco de negócio, olhando no nível de tecnologia, no nível operacional também. Muito bom, pessoal aqui parabenizando os exemplos. Esse painel está sendo muito legal, porque a gente está conseguindo mostrar como cada um está trabalhando, né, nesse campo que é tão desafiador. Ovídio, você, não sei, a gente perde a noção do tempo, né? Eu me lembro que a gente combinou de fazer uma entrevista assim que você entrasse, eu já nem sei mais quanto tempo que a gente ficou combinando e acabou não fazendo. Para mim, parece que foi ontem, mas, assim, a sua entrada nesse mundo, né? Como é que foi para você esse impacto entre essa linguagem? Como é que vocês estão lidando com isso? O CISO está liderando?
ao mesmo tempo, nós vemos 2 exemplos aí interessantes de como, né, conduzir essa estratégia. O que você pode falar para a gente sobre isso, Vídeo? Mas foram 3 meses, né? Parece que foram 2 anos. Nossa, só o vídeo. Olha, agora ficou público, você está me devendo uma entrevista. É verdade, agora todo mundo já está sabendo. Tá certo, tá certo. Graça, eu já estou no mundo de utilities, né, há 10 anos. Essa é a minha segunda. Eu trabalhei numa empresa nacional e internacional, né, entendendo a postura do Canadá, Irlanda, América do Norte, considerando o Canadá, Estados Unidos, a Europa, Irlanda, América do Sul, né? E assim, eu já venho falando, eu já fui CISO também de uma outra organização do ramo de energia, tá? E o que eu falo é o seguinte: o CISO, ele é um só. Não tem que ter mais de um CISO numa companhia. E o CISO, ele é uma pessoa estratégica. Ele precisa saber TI e OT. E fala o seguinte: ele precisa saber TI, OT, negócio, inovação, jurídico, LGPD e uma série de outras questões, né? E aí você vai ter nos seus times embaixo, cuidando da governança. Você tem lá uma gerência de segurança de automação, você tem uma gerência de segurança de TI, você tem uma gerência, né? Quando a gente fala de segurança da informação, eu vejo que precisa ser unificado, tá? Na abordagem de riscos e governança. Quando a gente faz um desdobramento, muito na linha que o Cristiano falou, na parte de sustentação das pessoas, de infraestrutura tecnológica, as pessoas que cuidam do firewall, de todas aquelas estruturas, realmente precisam ser separadas, né? Você tem que ter um chapéu único lá, você tem que ter uma governança única, né? Direcionamento. Sabe por quê? Porque senão você vai ter um monte de coisas cinzas, que ninguém é responsável por nada. E nessas coisas cinzas, quando a gente fala de medições, né, quando a gente fala de novos negócios, quando a gente fala de due diligence, cada um faz um quadradinho. E eu já vivi isso há muitos anos atrás. Quando a gente tem uma visão holística, né, que o CISO ele fala as 2 línguas, e não é simples, o Capela falou muito bem, não é simples juntar o japonês com o português, é muito difícil você achar uma pessoa que consiga falar esse tipo de situação, né? Mas é importante ter essa governança unificada sobre a ótica de risco cibernético, fazendo toda a verticalização com os times operacionais de infraestrutura de TI e infraestrutura de OT, que são separados, são um mundo totalmente diferente. Então, a governança precisa ser única e a operação precisa estar ali separada para poder trazer isso. Mas o CISO precisa ser um só. O framework, isso é muito polêmico, eu vou falar, Graça. Mas o framework de segurança IT/OT precisa ser um só, né? E aí você define um framework PAI, e aí você vai desdobrando. Por exemplo, você tem um NIST como PAI, aí você vai ter o Purdue Mode, ISA, NERC-CIP, alimentando esse PAI. E aí do outro lado você vai ter o COBIT, você vai ter uma série de outros também alimentando. Porque na hora que você for mostrar para o board, você tem que mostrar uma linguagem que eles falam. Você pode fazer as medições separadas, juntar, fazer uma média e falar: essa é a postura cibernética da empresa. O board não quer saber se é IoT. Ele quer saber o seguinte: fulano, você é responsável. Qual é o risco da companhia? Você pode até desdobrar os riscos. Mas a minha visão é, de uma forma objetiva, ter uma governança unificada, governando as operações que são separadas. Você pode ter uma diretoria de tecnologia, você pode ter uma diretoria de automação, mas a governança, os riscos cibernéticos, né, estarem de um guarda-chuva só e um único CISO respondendo por todas as demandas. Fica muito mais completo, não simples, mas completo você ter uma visão geral de riscos, de frameworks e uma série de outras questões. Esse é um ponto que eu tenho discutido há 8 anos, né? E eu vejo muitas empresas, internacionalmente inclusive, já nesse cenário. E que merece, né, Ovidio, com toda certeza, esse tema a gente tem que voltar aqui numa manhã para debater, porque até eu e o Ovidio falamos sobre isso, é muito importante. Pessoal, a gente está indo para os momentos finais, passa super rápido o tempo, mas eu estou olhando aqui as perguntas, as principais questões nós respondemos, mas tem uma pergunta aqui. Eu vou pedir para vocês serem bem rápidos na resposta, para a gente poder... Eu selecionei 2 aqui que eu acho importante.
Uma é do Alberto de Oliveira Lima, da Chesf, Capela. O mercado de tecnologia está maduro e já apresenta soluções visando essa integração. Achei que essa aqui tem que ser você, Capela. Essa foi feita aqui para você, da Chesf. Como vencer resistência de ambos os lados? A tecnologia pode dar uma mãozinha nisso, Capela? Pergunta aqui o Alberto de Oliveira Lima, da Chesf. Tá bom, sem sombra de dúvidas, sim. Tem tecnologia acho que de sobra, aí tem bastante tecnologia em vários cenários. Eu estou muito ligado no que o Ovidio falou ali. Você precisa ter essa visão estratégica, porque se você não tiver, e do impacto, você vai ter dificuldade para vender essa importância do investimento, falar a linguagem do risco, a área de negócio, e vai ter que continuar fazendo muita coisa na mão, vai ter que continuar com um budget mais curto. O tamanho do budget tem muito a ver com a visão que você faz, com a integração que você tem dessa área de segurança com o business. Né? Isso daí, para mim, é notório. Assim, a gente já viu pesquisa, eu vejo isso há 10 anos. Aqueles CISOs que falam uma linguagem mais do business, eles costumam ter menos problema financeiro, vamos dizer assim. Não ter dinheiro sobrando, não é isso, mas que eles têm uma capacidade de aprovar e de implementar ações que têm um impacto maior e usar uma tecnologia de mais alto nível do que outros. Senão você entra naquela história do me atende. Eu tenho isso aqui, está me atendendo. Cara, você entra numa mediocridade, num medianismo que você fica sem fim. E aí não evolui nada, né? Mas assim, tecnologia tem gente boa para fazer, é uma questão de acertar a linguagem, entender o negócio e tocar o barco. Ótimo. E, muito rapidinho, o vídeo, você pode só acrescentar aqui, o Alberto da Chesf pergunta como a Energisa está se preparando para a adequação dessa rotina operacional recentemente publicada pela ONS. O trabalho está sendo feito de forma integrada, IT e OT. Eu acho que tem a ver com o que você acabou de responder, né? Teria, se talvez quisesse acrescentar mais alguma coisa, depois fazer um contato direto aqui com o Alberto. Tem alguma coisa, alguma dica aí rápida para passar o vídeo? Jéssica, o pessoal da Jéssica aí, fica à vontade aí, né? Inclusive, se quiser ver o meu WhatsApp, fica à vontade para trocar figurinha. Mas é o que eu falei, quando você tem uma governança única, você vê de forma vertical. Não tem a OMS, o que impacta a IT ou OT. Impacta a segurança da informação. E aí, muito na linha também que o Tiziano colocou, você vai achando as áreas responsáveis, né, para poder fazer isso. Agora, um ponto interessante, qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Desculpa. É o Alberto de Oliveira. Alberto. É uma coisa muito interessante. A primeira coisa que se precisa fazer é entender a RO. Assim, se você não entende a RO, você acaba trazendo muita coisa que não é necessário fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Entender a RO. Segundo ponto, denomine uma pessoa responsável pelo programa da OMS, pelo programa de adequação da OMS. Né? Você vai ter uma pessoa lá, faça um assessment para avaliar o seu nível de maturidade em relação àquele tipo de situação. Faça um plano de ação e enderece. Não tem muito mistério quanto qualquer outro tipo de regulamento ou qualquer outra situação que a gente tem. Agora, tem que olhar de uma forma verticalizada. Se olhar, isso aqui é de TI, isso aqui é de OT, vai chegar num momento que vai ter um monte de coisa cinza e a empresa vai ser prejudicada por não estar aderente a isso. E ainda falo o seguinte, ainda vai vir da ANEEL, é um pouquinho diferente. Então, é importante entender esse tipo de situação e ter um protagonista para o programa. E o protagonista vai achando as áreas responsáveis para esse tipo de situação. Perfeito. Ótima participação. Tiziano, rapidinho, um recadinho final para a gente, antes de terminar, deixar aqui a sua mensagem, por favor. Recadinho final. Acho que alguém perguntou no meio da lista de perguntas como é que a gente faz para vencer as resistências, né? Eu acho que essa é uma das mais divertidas, mas o que eu tenho experimentado que funciona bem e funciona também com o OT é você não tentar convencer nem TI, nem time de OT a corrigir as vulnerabilidades, mas sensibilizar o diretor industrial e o dono do negócio que está apoiado naquele pedaço do seu parque e dizer, sua planta pode parar, o seu e-commerce pode parar, e fazer com que o negócio mobilize TI e OT para mitigar os riscos. Esse é o caminho que tem funcionado, porque, na verdade, todos nós estamos aqui para servir o negócio, TI e OT também. Então, sensibilizar o negócio de que a operação
pode ter problemas, é o caminho para você indiretamente mobilizar as áreas operacionais. Então, para nós, é o que funciona bem. Muito bom, muito bom. Leandro, rapidinho só mensagem final aí para a gente encerrar. Estouramos um pouquinho o tempo aqui, mas por uma causa justa. Eu vou na linha do Tiziano, Graça, pegando essa última pergunta, dizendo como a gente faz na Petrobras, né? Talvez o Esperanto, né, como você falou, com a linguagem, né, que todo mundo vai entender, é a linguagem de risco. A gente tem oferecido esse tipo de linguagem justamente para sensibilizar o board. Qual é o risco que você está submetido a essas novas ameaças que estão sendo sujeitas com essa transformação digital? Então, essa é a linguagem que tem dado certo aqui na Petrobras. É o Esperanto, né? Falou em risco, todo mundo entende, né, Leandro? Isso aí. Muito bom, excelente. Capela, elogios aqui, o Francisco Gomes dizendo, perfeita a sua colocação, Capela, concordo plenamente. A tecnologia, Ele é meu amigo. Ela existe, mas vai precisar entender aí, fazer a governança aí, né? Capela, seus agradecimentos aí para a gente encerrar, acho que foi sensacional. É claro que a gente não esgota, esse tema é fantástico, né? Fascinante, mas a gente precisa falar sempre e cada vez mais sobre isso, né? Agora é hora dos slides. Não, brincadeira. Não, eu queria agradecer. Para assustar a minha equipe que está aqui levantando a plaquinha para mim, falando assim, a Graça não falou que tinha isso, mas tem palestra na sequência de vocês e mais detalhes. Vamos entrar na profundidade aí. Vamos entrar com dois feras que estão metendo a mão na massa. Sim, mas eu queria agradecer muito aí a possibilidade de estar aqui, né, de ter essa troca, e para a gente é sempre legal, né, porque a gente discutir com quem está fazendo acontecer. Exato. Você vê, Leandro, tem uma vida fácil, uma empresa pequenininha, pouca planta, é um negócio fácil de conseguir. O Ovid está há pouco tempo também, empresa de energia, rápido também, 2 pingos aqui esse ano, então, porque tem planta, tem comércio, tem tudo junto, é mais fácil ainda. Então, é bom ter essa possibilidade, essa troca, ver essas visões, né, acho que abre muito a nossa cabeça de como é que a gente pode abordar melhor, entender melhor e contribuir de alguma forma. Obrigado aí, pessoal. Perfeito. Excelente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Capela, o vídeo, Tiziano, Leandro Marinho, estreando super bem. Abraço para vocês desse painel, audiência. Obrigadíssima. Turma da Chesp aí, um abração.